Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Batendo o Guizo, o veneno da política. Política de Cascavel, o nome da cidade já é. Então, como esperar que não tenha um veneninho daqui, um veneninho dali, né? Isso faz parte. E dá uma confusão esse negócio, professora Lília, questão da política, os interesses todos, os pré-candidatos como a senhora que nos visita mais uma vez, eu agradeço a presença. E vamos de imediato, como já fizemos com outros seus adversários ou pré-adversários, vamos dizer assim, saber como é que está o momento da pré-campanha do Partido dos Trabalhadores, que tem uma federação aí, né? A senhora já explica e tal, e como é que fica. A senhora que está nesse momento, assim, vivendo um instante importante, é o pré-lançamento, ou lançamento, a senhora explica como é que funciona a legislação, mas da sua corrida aí pela cidade, que a senhora tem andado nas casas, divulgando a sua pretensão. Assim, é o lançamento da pré-campanha, né, que está sendo feito agora. Seja bem-vinda. O que vai acontecer a partir desse momento que a senhora já está aqui agora, como uma pré-candidata lançada? Miguel, muito obrigada pelo convite, toda a equipe aqui do Preto no Branco e os que acompanham a gente aí pelo canal do Preto no Branco e do Batendo Guizo. Que haja veneno, né, Miguel? Pois tem gente que gosta desses assuntos todos aí, né? Vive do interesse. Isso. Eu acho que não deveria ser pelo veneno, pela polêmica, pela confusão, né? Não deveria ser esse o mote do interesse. Mas o interesse maior. Mas isso não é só na política, né? Toda relação humana é marcada por esse não tem como evitar, tempero, né? Mas quero agradecer muito a oportunidade, a possibilidade de estar aqui dialogando com você, com todos os que acompanham, todas as que acompanham. A senhora começa a fazer o que agora, já uma vez lançada oficialmente? Então, hoje à noite a gente tem, agora, né, daqui a pouco, a gente tem o lançamento da pré-candidatura. Vai ser uma festa bem bonita, a gente está esperando muita gente, e vamos ter aí a presença de 8 deputados e deputadas federais e estaduais. O Zeca já estava aí ontem, né? Pois o Zeca veio ontem, mas ele tinha um compromisso já em Guarapuava, não vai estar, né? Deixou um vídeo pra gente, já fez a visita, né? Mas é uma presença muito constante aí na nossa pré-campanha e será na campanha, né? Mas a gente vai ter a presidenta nacional, Gleice Hoffmann, a presidenta do partido, o diretor nacional da Itaipu Nacional, Enio, prestigiará nosso lançamento, diretores da Itaipu, o deputado Renato Freitas, a deputada Ana Júlia, o deputado Lemos, estaduais, né, o Welter, a Carol D'Artora, federal. Sim. Estamos aí muito felizes. Isso representa apoio importante, né, vereadora? Isso, assim, deixa a pré-campanha hoje, que a gente fala, ela mais forte, ela encorpa, né? Senão, se aparecer só um pré-candidato solitário para cá e para lá, é diferente, né? A senhora acha que isso consolida depois, durante a campanha também? Como é que vai ser? Acho que sim, né? O partido, a forma como a gente construiu a minha pré-candidatura, contou com essa presença muito efetiva do partido, tanto em nível nacional quanto estadual, e tem sido muito presente, né? Eu tenho sentido muito confortável nesse apoio, nessa ancoragem aí do nosso partido, porque a resistência maior foi municipal, porque eu tinha um possível segundo mandato. Correto, muito provável. Sim. Então, o municipal resistiu, né, até a gente entender a dificuldade que foi encontrar alguém para coligação, para além da federação. E a dificuldade, né, de ajustar essa coisa da perspectiva política, dos princípios que orientam a nossa federação. Parece assim que a senhora está meio quieta, não aparece muito, não tem aquele barulho, aquela confusão que muitos fazem na pré-campanha, né? Mas isso é estratégico? Então, Miguel, são duas coisas, né? Muita gente, inclusive do nosso grupo político, apostava que eu não me elegeria. Eu era um nome desconhecido. Mas eu tenho base.
tenho uma base bonita, assim. Eu fiz uma campanha sem liberar ninguém. Fiz uma campanha de apoiadores que foram aparecendo e foram multiplicando e foram trazendo outros, e fui a segunda mais votada da cidade. Nesse espaço da política mais estrito senso, a política mais, né, institucional, eu não sou uma pessoa deste lugar. Nunca fui, mesmo estando aí na reta final do meu mandato. Eu nunca coube neste espaço. Por quê? Porque sou mulher, porque sou do PT, porque tenho uma postura pouco... Deixa eu procurar uma palavra gentil. Pouco... Não se preocupe com isso. Fale o que está no coração. De não fazer lambibotice, de não ficar babando ovo. Isso, não é meu perfil, né? O meu interlocutor é um interlocutor que, inclusive por me conhecer, sabe que não tem essa coisa, vou lá para marcar presença. Não fiz isso nos 3 anos e meio de vereança. E não vou fazer na campanha, porque o meu diálogo é com a base, né? O meu diálogo é com quem efetivamente quer ouvir a proposta do que a gente traz. Você acha que tem chance de passar o primeiro turno? Chegar no segundo? Eu quero outra pergunta importante. É uma pergunta importante que se conecta com a outra. O que a gente está fazendo? A gente está buscando quem votou em nós. Porque se quem votou no Lula, metade de quem votou no Lula na última eleição, confiar na nossa pré-candidatura, eu estou disputando o segundo turno. Eu sei, e eu vou chamar de pequena política, não no sentido de menorar, mas esse espaço onde a política é debate cotidiano, né? Esse espaço onde você transita. Esse povo sabe disso. A gente tem uma interlocução extremamente ampliada, e agora no lugar de pré-candidata a prefeita, a gente multiplica isso de forma, né, muito alargada, porque as lideranças que no outro momento disputavam, né, no interior, apesar que a chapa sempre é um somatório, né, porque eu só fui eleita graças ao conjunto de candidatos a vereadores que me permitiu a eleição, agora a gente tem um espaço muito mais alargado, muito mais tranquilo das pessoas irem me apresentando, visitando. Então, a gente sabe que nós podemos estar no segundo turno, sim. Desde já, nós sabemos disso. E a gente faz... Eu sou muito... assim, que não se deve brincar de fazer política, né? Exatamente. E aí começa aquelas análises naturais, normais, de possibilidades, aí vai o histórico e tal. Então é importante perguntar para o candidato o que ele está vendo, né? Exatamente. O que a gente está fazendo? A gente está trabalhando muitíssimo, se apresentando como pré-candidata. Tem muito pré-candidato a vereador, receptivo. Como é que vai estar nesse sentido? Porque também, antes, na outra eleição, o pessoal levou a senhora. Agora, esse pessoal tem que levar de novo, então, né? Esse grupo mais próximo, deste grupo mais próximo, a gente tem 5 candidaturas que a gente chama, né, no interior do PT, o nosso grupo, a nossa força política, a gente tem 5 candidaturas viáveis, vão contribuir consideravelmente, 1 ou 2, na minha opinião, com viabilidade de estar lá no teto das prioridades de eleição. Os votos necessários de acordo com o figurino. E assim, para a vereança, Miguel, eu acho que há uma possibilidade muito grande de uma transferência dos votos. Porque quem votou em mim para vereadora em 2020, num cenário de golpe, de crescimento da extrema-direita, tem me procurado e dito, tá, agora você é minha pré-candidata a prefeita. Quem é que eu voto para vereadora? Normalmente são pessoas que querem fazer um voto feminino. E nós temos muito boas opções. Então, a gente apresenta, dialoga. Então, eu penso que eu vou transferir, sim. A federação tem mais quem, além do PT? A federação tem o PCdoB e o PV. São 3 partidos. Então, mas tem uma chapa só, não é uma chapa para cada um. É uma chapa só, então, conforme tem que dividir diz. 22 por 3. Por 3. Vai estar todo mundo representado mas lá, com certeza. A gente não tem ainda confirmação do PV, uma possibilidade grande.
mas ainda sem confirmação. Mas isso até a convenção é possível, isso, até, né, a convenção. E agora o momento do lançamento também é um momento de pôr na rua, né? Exatamente. Então, acho que a gente avança, as conversas são muito boas com partidos fora da federação também, né? A gente quer muito ampliar isso. Pode chegar mais gente, então. Pode chegar mais gente. A pergunta é assim, até em função do que a gente comenta aqui no noticia. Nós tínhamos aí antes o Dr. Boca Santa, que estava lá numa federação também, que é a da rede, do PS... do PSOL com a rede. Do PSOL com a rede. Isso. Aí agora trocou, tá o Dr. Burganeroto lá. Perfeito. E tem gente que fala assim, não, mas daqui a pouco esse pessoal das esquerdas percebe que se ficar dividido e tal, complica mais. Perfeito. E essa é uma matemática exata. Exatamente. É verdade isso, né? Então, quer dizer, a senhora cogita, acha viável uma unificação logo ali na frente? Mais do que isso. A gente acha, porque é muito legítimo que cada federação ou cada partido lance seus pré-candidatos. Mas nós estamos trabalhando e temos muita confiança, a gente tem conversas não só com esta federação, como com o PSB. Seguimos conversando, vi agora que está saindo no preto no branco de hoje. Informações dão conta de que o PSB estaria afunilando lá com o Tucano e companhia, que é o pré-candidato Edgar. São informações, ali diz que ainda em conversação, não é definitivo. Daqui a pouco a senhora vai lá e tira o PSB e leva para lá. É o que a gente quer. Aliás, o PSB estava conversando aí, reunindo os grupos. Estamos conversando desde o ano passado. O professor Marcos Vinícius teve uma abertura grande, né? Sim, construímos juntos, né? E nós temos uma ancoragem no Paraná inteiro, a partir da candidatura do Dutti em Curitiba, né? O PSB é o partido do nosso vice-presidente, hoje, né? Uma sintonia enorme entre o PT e o PSB. Então, a gente quer, de agora, né, do lançamento da pré-campanha até as convenções, dialogar a possibilidade de estarmos juntos. Tudo pode acontecer, né, professora? Na política, assim, veja que a gente achava, por exemplo, que o Podemos, né, estava firme e tudo certo para apoiar o pré-candidato do Passo, o empresário Renato Silva, que é do PL lá, né? E eis que, no entanto, todavia, contudo, a informação que chega é que o Podemos vai dividir o apoio. Metade, se quiserem, para o Renato, e a outra metade para o Pacheco, Márcio Pacheco, candidato lá do PP, o que eu quero dizer é que o Podemos vai ficar livre para apoiar um desses dois candidatos aí. Então são coisas que acontecem. Né? Acontecem, mas não deveriam acontecer. Porque partido é tomar partido. Partido. Tem que ser então, não pode... Partido define uma linha orientadora de construção de cidade, de construção de nação, um conjunto de princípios, um conjunto de... Quer dizer, essa trocação de partido, o cara vai para um partido, vai para outro partido, muda de um dia para o outro ao sabor dos ventos aí que estão mais favoráveis para cá e para lá, mostra nenhum compromisso. Sim. E até porque os fatos mostram que, no caso, a gente fala nomes aqui, porque não tem como não falar nomes. É isso aí. Nós estamos falando de questão pública, política, nós não estamos falando da vida particular de ninguém. Perfeito. E publicamente aqui o pessoal na questão política tem acompanhado esse arranca-rabo aí entre o pré-candidato Pacheco e o pré-candidato Renato Silva, que não está dando liga até agora. Mas, de repente, o Podemos vai para um e para o outro. Como é que operacionaliza isso? É problema deles. Né? Mas porque uma questão... formalmente não existe isso. Um partido não pode formalmente se coligar com outro partido e estar em dois lugares. Isso informalmente. Só é tolerado por partidos que não tem nenhum compromisso com a sua sigla, com a sua carta programática, né? Certo. Porque você vai para um partido tomando algum partido. E quando você tem candidatos, na minha opinião, tão diferentes quanto o Márcio Pacheco e o Renato Silva... fica complicado até de compreender a estratégia aí. Se fala o seguinte, eu tenho dito aqui, a senhora acompanha os nossos podcasts, a senhora deve ter observado isso. Que se diz que na política não pode acontecer. A única coisa que não dá para admitir na política é perder a eleição, é o que se diz. Mas me parece que não é o seu caso de fazer a qualquer preço, né? Então, essa política miúda do toma lá da cá, do chegar ao poder, eu acho que o PT dá uma aula no Brasil. A gente foi execrado, demonizado desde o golpe.
Todo mundo apostava que o partido ia desaparecer. Estamos aí governando o país, forte, nos fortalecendo. Mas tem as pesquisas dizendo que o Lula não vai muito bem, né? Tem umas pesquisas. É porque nós temos o governo... A senhora acha que isso pode prejudicar a senhora? Primeiro, sobre o governo ir bem ou não. A gente não tem o poder, a gente tem o governo. Certo. O poder, hoje a gente vive quase um semi-parlamentarismo. Nós temos um Congresso que traz para si, porque tem o poder de fazer leis, o que a Câmara de Vereadores em Cascavel não entende, né? Por isso, na minha opinião, é sim um puxadinho do poder executivo, não tem autonomia como poder independente, né? Mas o Congresso Nacional tem clareza disso. Então, o que o Congresso Nacional faz? Ele está trazendo cada vez mais a distribuição do orçamento para a sua mão, e o orçamento define as políticas. Então, apesar do belíssimo plano de governo do presidente Lula, ele não executa, já que os recursos estão sendo capturados pelo Poder Legislativo, que não é nosso, é de maioria da extrema direita. Se estabelece uma guerra, né? É uma guerra, né? Agora, quem ganha? Quem tem poder? Quem define a lei? Quem perde é onde a bomba cai, né? Exatamente. Onde falta saúde, hoje, falta isso. Nós não temos um governo de esquerda. Sim. Nós temos um governo de centro-direita, definido pelo Congresso Nacional, com o PT buscando cotidianamente honrar o plano de governo que foi eleito. Mas é um desafio cotidiano. A senhora, né? no Legislativo, tendo em vista que a senhora é tida como oposição ao atual governo municipal, né? A mais forte, tá? Porque o PT tem uma lá. O governo municipal, ele é de direita, né? Ele é da sem situação. Dúvida. Ele Agora é de carteirinha. De carteirinha. O prefeito foi lá pro PL, o vice-prefeito, que é bolsonaristas de carteirinha, foi lá pro PL, juntou todo mundo lá. Isso implica, tipo assim, numa desativação da sua vontade de ser cascavelense, diminui a sua velocidade quando vai para Brasília, a senhora tem ido lá de ajudar e tal, porque a senhora vai estar dando uma mão forte para os adversários, né? Estamos dando uma mão forte para Cascavel. Nenhuma cidade recebeu mais recurso do PAC que Cascavel, no Paraná. Mais que Curitiba, mais que todas as outras cidades. A cidade que mais recebeu recurso do PAC fomos nós. Ontem fomos visitar, com o deputado Zeca Dirceu, que estava aí, a obra da Polícia Federal. Uma obra de 23 obra, né? Milhões, bela obra, hein? Importante, que vai cumprir papel, vai ter canil, vai ter lugar de tiro lá, espaço de... Não sei como chama o espaço lá, onde treina, stand de tiro, isso aí. Vai ter uma estrutura maravilhosa, melhorias tecnológica. Para a condição de atender a população, com entradas diferenciadas. Estão fazendo, né? Já está fazendo, já está andando vai ter dinheiro a obra. Garantido para a obra? Dinheiro garantido. E se você olhar, por exemplo, os recursos públicos depois do governo Lula, que chegaram no CEONC e na OPECAM, por exemplo. Certo. Todos por volta de 50 milhões, mais de 50 milhões para cada um dos hospitais que fizeram campanha deliberada para o Bolsonaro, né? A gente assistiu pacientes aí com adesivo do Bolsonaro. Eu só corrigiria assim, na minha opinião, a senhora me corrige se eu estiver errado. Não é o hospital e tal, as pessoas que lá estão. Perfeito. Né? O hospital como instituição não faz campanha para ninguém. Tem um monte de pacientes de tudo que é partido, gente, lá, doente esperando atendimento. Assim, para dar exemplo na tua questão, só para dar um exemplo na tua questão, o governo Lula está mandando gasolina para o Milei, que é o presidente da Argentina, que diz que não quer conversa com o Brasil. É verdade. Então, o PT pensa no povo. Por que mandar gasolina para lá? Não é gasolina nossa, não tinha que baratear e ficar aqui mesmo? Porque... Mandou para lá mais barato, parece que vender mais barato? Mais barato não, mais barato para a Argentina, não para o custo brasileiro. Então, a gente pensa no povo, na dor do povo, na desgraça do povo. Nós temos um acordo entre estados, com preço de mercado. Sim. Então, é outra coisa. Mas o Lula poderia dizer, olha, um governo que todo dia diz que não quer conversa com a gente, lógico, até diplomaticamente a gente não vê obrigação de dialogar. Mas a gente atende todo mundo. Então, nós temos trazido muito recurso para Cascavel. O governo federal nunca pergunta quem é o prefeito. A gente diz da necessidade,
Os recursos estão vindo. Os recursos do PAC da saúde estão depositados. Já estão depositados para fazer mais unidades de saúde. Tem programa para esporte, para educação. Imagina se qualquer governo institucionalizado, centrado, e a senhora aqui agora já se preparando para combinar com o povo e quem sabe governar o município de Cascavel. A senhora não vai governar sozinha, né? Óbvio. Pedir a senhora, como o presidente Lula, até talvez tivesse pensado que poderia e tal, mas a guerra, o jogo é grande. Questão da aprovação do Congresso, são um grupo de senadores, um grupo de deputados, né, e tal. Então, tem que administrar tudo isso aí, né? A vontade política. O pessoal critica o Lula assim, mas o Lula pega o nosso dinheirinho suado e tal, faz tanta falta aqui e manda lá para o comunista daquele lugar, para o comunista do outro lugar. Mas agora está dizendo que está indo, inclusive, para os críticos do comunismo, né? E a gente não manda dinheiro, a gente faz empréstimo internacional, O Brasil só cresceu nos nossos governos. Só cresceu. A senhora acha que vai governar sem a Câmara aqui? Não, nenhum prefeito. O prefeito é refém da Câmara se a Câmara tiver protagonismo político. O que a gente assiste em Cascavel, do tempo que eu acompanho cuidadosamente a política, há 24 anos aqui em Cascavel, a Câmara se entrega no segundo dia, né? Porque há uma já para a eleição da mesa, né? É uma correria, né? Existe e na minha opinião, uma errônea concepção de que eu avançarei mais no meu mandato se eu estiver colada no Poder Executivo, porque ele me atenderá. O meu mandato revela que isso não necessariamente, né? O meu mandato cresceu muitíssimo, muitíssimo, fazendo denúncias, fiscalizando e dialogando com coerência e sem tomar lá da cá, com as secretarias. Os secretários me atendem muito bem. Muito bem. Ouvem as demandas, eu sempre levo demandas ancoradas na demanda da população, nos problemas. Todos os secretários sempre me receberam muito bem. Parece assim, a senhora dá a impressão, seus adversários dizem isso, a vereadora Lília não se preocupa com o buraco na frente da casa do trabalhador quando ele sai cedo para o serviço e gruda o pneu da bicicleta, da moto ou do carro ali no buraco. Ela não se preocupa com a escuridão lá em certas áreas da cidade ou com o mato alto e tal. A professora Lília e essa mentalidade toda e característica da questão de oposição do esquerdo e tal, é questão de nível alto. A pobreza, a UPA entupida, não é com a professora Lília. Dizem isso? Eu vou pedir licença para falar em duas frentes. Essa miudeza da política, que é o sofrimento individual ou local, a gente recebe cotidianamente, porque a identificação do meu mandato como de oposição, muita gente que quer reclamar do governo já entende que o caminho é o meu gabinete. E apesar de ter feito uma estrela do PT monstruosa na minha parede, eu recebo sem perguntar em quem votou, de quem que gosta. E atendi muitas pessoas que não serão nunca eleitoras minhas. Agora, essa miudeza a gente trata cotidianamente sem dar dimensão. Cotidianamente, né? A gente recebe, eu respondo todas as demandas no meu celular pessoal, ele é público e as pessoas falam, vereadora, tem um buraco aqui. Anteontem eu estive aqui na Kennedy, num cruzamento da Kennedy com a... não lembro, para ver um problema, porque a Kennedy está com um fluxo muito rápido. E uma comunidade, um entorno ali me convidou para dizer, aqui precisa ter alguma forma de restrição de velocidade, porque tem escola por perto, as crianças não conseguem atravessar a rua, está muito perigoso. Isso eu não divulgo, porque isso é o cotidiano do cotidiano. Isso eu não faço um post, não vou para a plenária, porque é tão... E a minha equipe é tão competente que a gente ouve, normalmente, neste caso, que a gente acha que é muito relevante, pede para que a gente construa junto com a comunidade abaixo-assinado para dar legitimidade para a indicação. Transitar no então, caso as nossas indicações vão com foto, vão com descrição,
Então, esse tipo de coisa a gente faz cotidianamente e eu não dou... Não que não seja importante, né, professora? Fundamental. Porque se os pais, as mães, a comunidade, os trabalhadores estão indo atrás da senhora é porque estão preocupados, vaga de escola, assédio no trabalho, violência. Violência sexual é muito comum por ser mulher, as pessoas se sentem mais confortáveis para me procurar. Claro, a gente dá o trato cotidiano, a minha equipe já sabe o que fazer. Só não bota na gaveta nada, né? Não boto nada na gaveta. Nada na gaveta. E muitas vezes eu não consigo avançar. Alguma coisa que tem a ver com o governo federal. Nós temos muitos prestadores de serviços ligados à União. A senhora conversa com os companheiros primeiro ou toca também do mesmo jeito? A gente faz, só que agora por dentro, porque a gente tem, pelo amor de Deus, vê aí se é isso mesmo, tá acontecendo isso mesmo, né? Porque é tanta mentira em relação ao nosso governo federal que o tempo todo, primeiro eu confiro. Sim. Agora, o que eu quero destacar é assim, muitas vezes a pessoa me procura com um problema sério, né? Eu me envolvo, tem coisa que a gente manda uma indicação e resolve. Sim. Tem coisa que a gente precisa fazer uma conversa com o secretário ou secretária. Tem coisa que a gente inicia uma batalha mais longa. E se no fim da batalha não resolve, o que mais me dá alegria é as pessoas dizerem: vereadora, muito obrigado, porque eu vi que você fez tudo o que pôde. Isso. Então eu crio um vínculo de muita confiança e respeito, né? E eu quero dar um exemplo. Qual é a maior reclamação? Saúde. Sim. As pessoas ligam assim: vereadora, meu pai quebrou o pé, tá 8 dias na UPA, pelo amor de Deus, dá um jeito. Minha primeira resposta é: você sabe que o fluxo dos leitos é regido pela urgência. Então, se seu pai está aí, é porque ele pode aguardar. Quem foi na frente? É nada, vereadora. Tem vereador que garante que consegue furar fila. Aí eu falo: não existe furar fila. Se você souber disso, traz que eu denuncio. Porque furar fila é um crime contra a vida. Porque você está escolhendo quem opera e quem não opera. Quem é urgente e quem não é urgente. Então, se você tiver qualquer indício disso, traz para mim. A partir daí, o que eu faço? Eu ligo para a assistência social do posto, sou sempre muito bem atendida, dialogo sobre a urgência e por que aquela pessoa, apesar de ser idosa, ainda está esperando. Tenho informações sobre isso, retorno, dialogo e nunca na vida fiz qualquer indicação que pudesse supor. Fiz 2 consultas no Ministério Público que me pareciam muito urgentes e fiz uma consulta do doutor Ângelo na época. Falei: doutor Ângelo, nesse caso o cara estava com descolamento de retina nos 2 olhos, ia ficar cego em horas. Aí ele fala: não, você faz isso. Eu fiz o caminho e depois uma pessoa na prefeitura, que eu prefiro não dizer, me disse assim: aquilo lá você não sabe quanto me custou. E eu fiquei gelada por poder supor que ele estivesse insinuando que eu furei fila. Porque eu acho que o que tem que ser combatido urgente, é a possibilidade das pessoas acreditarem que tem que furar fila. E se tiver, gente, tem que denunciar. A fila é grande, a senhora não desconhece isso. É um absurdo. E a fila vai crescer. Absurdo. Se a senhora assumir a prefeitura, combinando com o povo, nós estamos falando com a pré-candidata Lília, pré-candidata a prefeita de Cascavel, a senhora vai encontrar as UPAs vazias? Gente, a senhora vai encontrar CEMEI à vontade em uma fila pequenininha de criança? Primeira urgência. Os buracos vão acabar e as lâmpadas vão todas acender? Não, né? Tem que ter gestão. O Paranhos é um grande gestor, mas ele tem prioridade. A saúde não tem gestão. Vou dar um exemplo básico. Eu não ia falar no Paranhos, mas eu lhe pergunto, porque está aqui a pergunta, e nosso podcast é assim. Vamos falar do prefeito em exercício e seu secretário. O secretário, eu prefiro que a senhora primeiro fale, porque o secretário, Dr. Miroslav Bailac e tal, já médico de 40 anos de atividades, já foi gestor na saúde estadual, está agora na municipal. Deixa eu desligar aqui, nem sei quem está ligando. Mas ele tem autonomia para decidir mais e conduzir. Ou menos, né? O Paranhos não conhece como é que funciona. Mas devia conhecer, tal, né? É o grande gestor. Devia conhecer. Na minha opinião, os secretários são o segundo escalão do gestor maior. Isso é a primeira coisa. Então, essa coisa de não colar os problemas, porque a aprovação do Paranhos
é altíssima. Sim. E as reclamações também são altíssimas, mas não cola, né? Como é que funciona isso, Como é que funciona isso? Com esse argumento que você usa. Mas não é culpa dele, o secretário que não fez. O secretário é um preposto, porque é nomeado pelo gestor maior, que é o prefeito. Então, eu vou dar um exemplo da saúde. Eu não entendo de saúde, não estudei saúde, eu estudo Estado e educação. Mas política pública são decorrências do Estado, da forma como o Estado gesta. A gente está naquela crise da dengue horrorosa, um caos, e as filas enormes, as pessoas esperando exames, esperando consulta, tudo, né? Que a gente já sabe da saúde, com uma cidade que poderia ter uma gestão mais legal. Vou dar um exemplo. No pico da dengue, a Secretaria de Saúde destaca postos para atender só dengue. Certo. Tá. A dengue, ela não tem um contágio como a Covid, por exemplo. Tem que a coisa de controle do mosquito. Então, se o ambiente do posto de saúde não tiver mosquito, as pessoas com dengue podem ficar ao lado de outras enfermidades que não vão diretamente passar. Aí você para o serviço de 2 postos, 3 unidades de saúde, e suspende todo o fluxo daquele lugar. Obriga aquela comunidade. Redireciona, manda para outro lugar. Aí para outro lugar, sobrecarregar outro lugar. Quer dizer, que gestão é essa? A senhora é contra isso, acho que não funciona direito. Você tem que garantir a ampliação do atendimento em todas as unidades de saúde para uma coisa que é emergente e que está na cidade inteira. Então, esse tipo de coisa que já aconteceu na Covid, já aconteceu... A senhora não faria. A senhora não iria só por esse não faria, como entendo... aqui para poder E outra coisa que está acontecendo em Cascavel... Porque é chamada de gambiarra isso, né? Gambiarra. Não, e parece que é uma grande ação. Aí vai para a imprensa, estamos gestando e BBB, e só piora tudo. Aí cria problema lá naquele bairro e cria problema para quem está com dengue, que tem que se deslocar. Uma escola colada na unidade de saúde, a criança está vomitando, com diarreia, começa a ficar febril, as professoras fazem contato com os pais e o posto é do lado, o atendente diz, vai para a UPA. Que fica a 12 quilômetros. Entendeu? A unidade básica é a unidade de agendamento de consulta e a unidade de acolhimento das urgências, pequenas urgências. Então, isso é gestão. Na questão do outro lado, que a moeda sempre tem 2 lados, se não tiver, ela é falsa, né? Então, pode até ser bem cunhadinha, mas tem que ter os lados diferentes. O outro lado diz assim que nunca falta atendimento para ninguém, que ninguém fica sem o atendimento, que nunca falta médico. O outro lado que fala é isso que nós estamos falando, poder público, a gestão. Citamos alguns nomes hoje, antes eram outros, quando a senhora assumir, caso combine com o povo e se eleja, terá os seus nomes. Perfeito. Né? Então, os nomes mudam, mas a necessidade é a mesma. E aí fala que ninguém fica sem. Então, esse governo apostou no marketing. Já discutimos isso aqui da última vez que eu estive aqui. O prefeito é um prefeito marqueteiro já desde o início. E aí, assim, de tudo, um forte espaço. Mas o marketing não é ruim. Não é ruim. Vai usar marketing? Tá, mas o marketing que diz. O marketing que Ratinho diz. usa marketing? Tá, então vamos dizer. Fazer ecoar para além do que é. Claro que você tem que fazer uma propagandinha. Enfeitar o pavão. Enfeitar o pavão. Para o povo entender, viu, Luciano? Se enfeitar o pavão já está já é bonitão. Vai enfeitar o pavão. Então, o que acontece? A gente brincava, inclusive, em relação ao secretário de saúde, que era assim, 30 e 90 dias está resolvido. Nós fizemos até uma figurinha, 30 e 90 dias está resolvido, quando a gente sabia que não ia resolver, que precisava de ouvir. Esse governo ouve pouco. Mas vamos dizer o quê? Então, o povo precisa ouvir o quê? Mas veja, Miguel, o povo ouve... Eu gosto de coisinha bonita, bacana. Então, você veja que a gente descolou. E o outro dói. Então, o que você está dizendo nós descolamos o discurso da realidade. Eu ouço gente, nossa, dizer assim, não tem muito problema na cidade. Aí eu falo, pega o meu celular por 2 horas. Então, saúde, segurança,
Nós temos 20 salas de aula fechadas. Aqui. A senhora pode me xingar a hora que quiser. Eu só concluir essa ideia. Mas é dentro dessa ideia aí. 20 salas fechadas. Um posto de saúde visitado pelos amigos do alheio 5, 6 vezes, assim, em período de 2, 3 meses. Pois é. É esse posto de saúde que a senhora falou aí. Pois é. Falta de segurança. Vão lá, arrebentam tudo, daí a vacina fica estragada, não, como levam os fios, não pode funcionar. E é uma questão do quê? Não é uma questão do secretário da Saúde, é uma questão da segurança, que tem uma secretaria específica, tem uma política de segurança. Como é que a senhora acha que está a nossa segurança, sem fugir do seu raciocínio? Eu vou falar da educação e já falo da segurança. Isso aí. Nós temos 19, se não me engano, salas de aula de educação infantil fechadas, por falta de professor e professora, com 6 mil crianças na fila. É mesmo? Sim, senhor. Não tinha esses números atualizados. Porque a gente foi inaugurando CEMEI, sem conseguir acompanhar para funcionar a alocação de trabalho humano, que é gente, e nós temos 19 salas de aula fechadas. A senhora vai fazer o que para resolver isso? Vamos avançando aqui. Nós vamos. Como é que faz? Vamos falar da segurança. Segurança é um problema gravíssimo nessa cidade. Gravíssimo, gravíssimo. E nós temos. E eu quero dizer assim: qual é a secretaria, na minha opinião, mais eficaz e eficiente? A assistência social. Porque a cidade foi ganhando famílias que estão lá no cadastro único, que têm direito a serviços que devem ser garantidos pelos 3 níveis, né? E a assistência social não é área prioritária na nossa Constituição. É a saúde e a educação. Certo. Então, por exemplo, o município e o governo atual, inclusive, fica bancando com recurso próprio. Sim. O volume de famílias e a propaganda de Cascavel é muito boa, né? A cidade é uma cidade maravilhosa para se viver, né? Atrai muita gente. Sim. E a gente vai tendo um aumento considerável dessas famílias que precisam de apoio do poder público, precisam de políticas. E há um aporte de recursos imensos. Então, a última vez que eu conversei com o secretário Hudson, que sempre parabenizo onde eu vou... Trabalha bem, né? Meio que um consenso geral, o Hudson aí. A diferença dele para a maioria dos... A maioria dos secretários dá aulinha. Sim. O Hudson ouve, olha para o seu panorama de possibilidades... E resolve ou não. E busca encaminhar. Nem sempre resolve, porque a gente não faz tudo. A última conversa com o Hudson, a gente precisa de um movimento nacional de transformar a assistência social em área prioritária. Que coisa, mas não é prioridade não. Assim, que nem prioridade para receber orçamento, não. Que barbaridade. Então a gente precisa, sobretudo num governo nosso, e esse debate está sendo feito, né, um governo do PT, que entende o que é que significa a assistência, garantir que a gente possa ampliar... O orçamento, por exemplo. Não só o orçamento, os programas, como a garantia que numa situação de emergência, contratar, né, dentro da lei, mas fora do trâmite próprio. De concurso, essas coisas, só devido à urgência. Devido à urgência. Isso já é possível fazer. Na saúde e na educação só. Só na saúde e educação. Sim. E a gente tem que pensar seriamente isso para assistência, porque a assistência, sobretudo o conjunto de programas que a cidade de Cascavel tem, ela recoloca a criança na escola, ela faz o acompanhamento da saúde, ela vai dando esse equilíbrio para as famílias. Existe uma coisa chamada rede, né? Isso, maravilhoso. Que é uma coisa, entra na outra, fica sabendo e tal, e tem que trabalhar em conjunto, né? Exatamente, em Cascavel não adianta só o Hudson, tipo lá, a secretaria dele, avançar, e daqui a pouco fica capenga, né? Porque é o seguinte, não é que Cascavel esteja empobrecendo. Palavras de mim, a senhora concorde se quiser e tal. Não é que essas famílias às quais nos referimos sejam aqui as que estão em favelas, que crescem e tal, né? Nós temos problemas a serem resolvidos, já tivemos mais e hoje menos, quem sabe também. Mas nós estamos falando do pessoal que vem de fora, é desovado ali no Trevo do Guarujá, lá no outro Trevão Bonito, em muitas prefeituras, por aí, infelizmente, colocam os seus doentes, os seus abandonados, moradores de ruas dentro de um veículo e despejam nas esquinas dos municípios vizinhos. Isso. Como é que o secretário vai resolver isso? Eu sempre ouvi isso e não sei até se isso procede ou não. Mas tem flagrantes, tem... Só que um prefeito não vai guerrear com outro prefeito. Mas a cidade atrai, você vê, uma família vem, se estabelece, traz os parentes.
avisa os amigos, né? Isso sem dúvida. Então, mas o que a gente tem hoje na cidade de Cascavel? 80 mil famílias no cadastro único. 80 mil famílias no cadastro único significa, vamos pôr uma família bem pequenininha. A cidade inteira, porque 8 vezes 4 dá 32, que é uma média. Vamos fazer uma família de 2. 350 mil habitantes, é muita gente. Entre 1/3 e metade da cidade de Cascavel precisa da assistência social e da saúde pública e da educação pública e do transporte público e da segurança pública. Precisa de política pública. Certo. Por isso, nós sempre defendemos isso, né? Mas a gente entende que governar é fazer política pública. Qual é a sua avaliação da segurança? Vamos avançando, falar da secretaria do delegado Pedro lá, que é um delegado de polícia e tal, mas não é mágico também, não pode fazer o que não tem estrutura. Sim, né? O secretário também super atencioso, super... O policial Madril disse agora, nessas últimas sessões, a senhora estava lá e deve lembrar, e que são 160 agentes da guarda patrimonial, que não anda de revólver na cintura, não tem escopeta, né, nem viaturas tem para andar muito. E a senhora até fez uma parte lá em relação a esse assunto, a senhora vai falar agora. Tem que investir, armar melhor e botar mais gente, e pisar no pescoço de quem transgredir, porque... É uma situação delicada, mas a senhora concorda que... Tudo isso. O que eu concordo plenamente com a crítica do Madril, dessa separação entre guarda patrimonial e guarda municipal, porque não pode ter nem outro nome, porque é tudo guarda. Pois é. Eu acho que a gente precariza o fortalecimento e a intervenção, porque por decisão superior, guarda hoje é força de segurança. Então, para pensar a cidade inteira, a articulação entre guarda, polícia civil, polícia militar, necessariamente polícia federal, necessariamente uma articulação. Então, acho que esse debate que está sendo feito nacionalmente sobre a gestão da política, ter um alinhavo, né, tá amarrado, governo federal, estadual e municipal, é uma coisa que o Brasil precisa enfrentar. E na cidade, particularmente em relação à guarda, há uma precarização acelerada da guarda patrimonial. Aí, quando tem problema sério, como a gente debateu a questão da segurança nas escolas, certo, a guarda patrimonial, com toda a razão, reclama. Tá, mas entra alguém aqui armado. Não, né? Tem uma tonga. Sabe o que é a tonga? É um pedaço de pau aí, né? Parece que agora parece que tem taser, um ou outro aí e tal. Nós precisamos, então, a formação, a qualificação, a questão do Madril era o conjunto de viaturas, muito precarizado. É tudo muito precarizado na guarda patrimonial. Isso para mim é um erro. A gente precisa unificar a guarda municipal e cada agente da guarda municipal, cada guarda municipal tem que ter a mesma formação, o mesmo treinamento, o mesmo equipamento. Sim. E entender que guarda municipal é para proteger o cidadão. E também entender que guarda municipal, guarda que não seja patrimonial, armada e tudo mais, também é para cuidar o prédiozinho da escola. Tem que dar uma atenção para essa ladrãozada aí que se folga. E a gente precisa. Tem, assim, não vai a guarda patrimonial fica ligando para a guarda armada para atender uma... Isso é um papel do cidadão, não é papel de um guarda. Sim. Então eu acho um equívoco e acho desrespeitoso com parte dos servidores, muito desrespeitoso. Professora, a gente está avançando aqui, porque daqui a pouco a hora vence, a senhora está colocando uma série de informações sobre coisas pontuais que o povo quer saber. A professora Lília, formadora, pedagoga, mestrada, doutorada, enfim, né? Tudo que a senhora conquistou na sua atividade. Está em condição de fazer uma análise e dizer assim, o município de Cascavel tem uma educação precária, regular, boa, muito boa. Até porque nós temos aí um IDEB espetacular. O prefeito municipal faz uma conversa comprida quando a questão do IDEB a senhora acompanha. Eu li alguma coisa que saiu da prefeitura que o nosso IDEB já está garantido superior à média do Brasil até 2030. E recém nós estamos em 2024. Olha a responsabilidade, o compromisso da senhora, caso combine com o povo, e assuma, só tem que manter isso para cima, né? Mas, porém, todavia, contudo, a senhora faz críticas, que a gente escuta na Câmara. Por isso aqui eu fico bem à vontade para falar. Como é que é isso da educação? A senhora vai fazer uma revolução? Miguel, ninguém faz revolução sozinha. E
Primeira coisa. Segunda, a minha opinião sobre educação. A nossa educação no Brasil é medieval. Um monte de gente sentadinho, olhando para alguém, falando por horas, já deu. Nós temos que pensar outras formas com muito sucesso já em outros lugares do mundo e pensar que precisa uma revolução na educação. Porém, no formato que a gente tem no Brasil, Cascavel tem uma belíssima rede de educação. Uma belíssima rede. Tem um conjunto de professores, professoras e trabalhadores da educação que foram muito bem formados pela própria rede até poucos anos atrás. Porque houve uma secundarização do processo de formação, essa coisa do cotidiano. Então, hoje a nossa rede já tem uma heterogeneidade em termos de qualidade da educação que oferece pela precarização da formação. Agora, quem segura na unha esses números é quem está lá na sala de aula com as crianças, né? E nós temos desafios absurdos. Com a minha maior crítica, a forma de gestão da secretária Márcia, assediadora. As escolas falam assim, eu estou fazendo uma denúncia, mas pelo amor de Deus, não fala que fui eu, senão a CEMED baixa aqui. Ó, quando ele fala assim, a CEMED desce aqui, você percebe que tem uma aura no infinito, no céu, em algum lugar superior. A palavra não é aura, a palavra é medo. Né? Você tem um terror. Então, assim, ó, e hoje na base... Antes que eu me esqueça, não é só na CEMED. Esse tipo de reclamação é meio que comum nas demais gestões. Na gestão deste governo. Voltando. Então, você tem uma rede que parou de produzir. Nós construímos um currículo, eu fiz parte disso. Foi uma das coisas mais lindas que eu vivi nessa cidade. Debatendo de forma ampliada com todo mundo. Hoje a gente tem, segurando a qualidade, um conjunto de professorado que vem de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Sim. A gente tem muito compromisso. Servidores têm muito compromisso. Eu vejo servidor da saúde e eu falo, cara, você está se matando. Quer dizer, ele põe a vida dele em segundo plano. E tem professor assim também. Falta gente em todo lugar. Sim. A gente está vendo, assim, sala de aula juntando duas salas com professor em CMEI. Põe 5 crianças de 4 anos, 3 anos para você cuidar, para você ver o que você faz. Não é fácil. Então, assim, um pessoal novo chegando com formação muito mais precária. Por quê? Porque o salário, o cara, se puder ir para Toledo, se puder ir para Guaíra... A senhora prefeita vai aumentar o salário do lógico pessoal? Que ninguém vai fazer isso. Como é que a senhora vai se comprometer com isso hoje? Eu vou listar tudo que eu ouvi e vi e vou chamar a secretaria para conversar. Eu vou chamar quem for nomeado ou nomeada secretária para ouvir o que é que acontece nas escolas. Mas não precisa ter muito tempo para ouvir, porque está tudo já mapeado, levantado. Muito bem mapeado. Está tudo já escrito. Mas sabe quem sabe? Conselho e tudo sabe mais. Quem sabe a saída? Sabe quem sabe a saída? Quem está lá na pegada. Vou dar um exemplo. Eu fui pró-reitora da UniOeste por 6 anos. Quando eu assumi a prática da UniOeste, e de todo lugar de poder, o reitor é eleito, o pró-reitor é nomeado. E eu fui nomeada pelo Cascá como pró-reitora. E cheguei, estão desocupadas as direções, porque eram todos professores que dão aula e vêm dirigir. Eu sentei, os diretores já tinham saído com a gestão anterior, e eu chamei a equipe que carrega na unha a pró-reitoria. Ouvi e só nomeei diretor de carreira. E priorizou a pauta. Não dá para fazer tudo. Foi uma gestão admirável. Eu sou reconhecida como uma das melhores pró-reitoras que a UniOeste teve. Então, a senhora sabe como é que é o tranco, né? Então, parar de fazer carguinho político. No município é diferente do que na UniOeste. Lógico, não tem nenhuma dúvida. Disso, né? Não tem nenhuma dúvida. Agora, eu sei quanta gente maravilhosa tem entre os servidores e servidoras dessa cidade, e que sabem, Lília, eu tô te mostrando isso aqui, eu pergunto, e o secretário? E a secretária? Não faz nem ideia. Eu tô te falando porque isso aqui... Aí ele manda uma saída lá do gabinete dele que não encaixa.
Hoje o município sabe o que nosso... chama? Menos vaidade e mais compromisso. Hoje o município nosso, ali Toledo, aqui Santa Teresa e por aí afora, no Brasil todo, tem um orçamento mínimo obrigatório, um percentual para colocar dinheiro, e aí tem os repasses que vêm, as verbas carimbadas, mas ninguém consegue trabalhar só com esse... Tem que tirar dinheiro da conta geral da prefeitura. E aí, tirando da conta geral para botar na escola, quem sabe falta para botar na segurança. Então vamos falar de aumentar a conta geral? Como é que a senhora pretende tratar essa questão financeira? Tem que aumentar a conta geral. Como assim? A arrecadação? A conta não, a arrecadação. Tem que criar espaço. Mais. Vamos falar uma coisa. Essa cidade fala todo tempo, que depende do agro. Sim, é. O agro tem o seu papel fundamental, sim, importantíssimo, mas no recolhimento da receita municipal, 5%. 5%. 74% de dinheiro próprio da prefeitura é serviço. A senhora está se referindo a esse valor base de produção do PIB. Não, e tem um que Toledo ganha no Paraná já há muito tempo. Perfeito. E aí alguém pergunta, mas como é que pode? Como é que aí pode? A resposta, que muitos não gostam, nem que você fale nisso, né? Mas a resposta é, Toledo não sonega na proporção que muitos outros municípios sonegam. E se não sonega lá, entra no cofre. E aí tem todo um valor. Aí, gente. Mas a sonegação, ninguém gosta de falar de sonegação, né? A sonegação derruba muitos municípios. Então, mas não é só isso. Você não acha que Cascavel tem espaço suficiente para ter estímulos da prefeitura, quer dizer, colocar o peso, não estou dizendo tirar o peso que se coloca no agro, mas colocar tanto peso para que a gente crie o turismo, por exemplo. O turismo vai trazer dinheiro para Cascavel, nós somos o caminho para ir para a Tríplice Fronteira. Mas ali nós temos aquele lugar Ponte Molhada, não sei o que é molhado que tem ali. Pois é. Tá molhado, sujo, mal acabado, faz anos. Não estamos falando da era do Leonardo reeleito. Dúvida. Já estava abandonado. Muito tempo. A senhora vai resolver aqui? Não é só isso. A gente é um polo de saúde, a gente é um polo de educação. Nós temos muito serviço, indústrias importantes. A gente precisa fazer Cascavel ser um centro de grandes eventos, de grandes conferências, de grandes congressos. E aí arrumar dinheiro novo e tal. E aí trazer... Sem aumentar o imposto, né, professora? Sem aumentar o imposto, favor, da né? arrecadação... Já me deu medo aqui, a senhora falando. A arrecadação do serviço, do crescimento das pessoas, dos crescimentos... Eu sou contra aumentar imposto para o povo. E sou a favor de aumentar imposto para os milionários e, sobretudo, para determinados setores que ganham muito e entregam pouco para a nação, para o estado e para o município. Então, imposto não é um problema. O problema é quem paga a conta, que sempre é o trabalhador. Professora, agora vamos mandar uma pinceladinha importante. Até estamos aqui relacionando a atuação legislativa da professora com a perspectiva da condição executiva do município. A senhora tem feito muita denúncia, né? Já falamos delas lá na outra vez que a senhora esteve aqui, e de lá para cá a senhora de novo Hoje recebi um retorno quentíssimo. Foi para a GAECO e tal. Inclusive a senhora tem feito algumas críticas até na própria definição, na questão de investiga, não investiga. A senhora não é muito favorável aos critérios, né? A senhora achava que tinha que investigar. Como é que estão essas denúncias? Eu quero dizer assim, o meu mandato fez fiscalização, só. Com raras exceções e exceções louváveis de alguns colegas. O papel fiscalizador, que é o primeiro papel do Poder Legislativo, nessa Câmara Municipal, é muito secundarizado, com exceções que eu respeito muitíssimo. Mas nós fizemos denúncias e fomos aprendendo a fazer. Não adianta chegar no Ministério Público e falar, porque o Ministério Público que investiga. Claro. Eu indico, digo assim, leva um subsídio mínimo, né? Eu falo, tá vendo assim, que tem um cheiro aqui? Aí então, o Ministério Público que investiga, eu não tenho poder investigador. Mas ele pode discricionariamente arquivar, né? Mais do que isso, ele me devolve dizendo assim, mas prova. Ele quer que a senhora prove. Aí a senhora vai ter que investigar, então pode ter a prova. Eu tenho capacidade para isso. O que nós temos feito? Qualificado muito as denúncias. Então, a gente leva a denúncia com prova. E aí, Miguel?
quero dizer... A senhora já teve alguma coisa resolvida das denúncias? 2 muito bonitas. Que para mim foram as coisas mais graves que eu fiz parte com a Câmara Municipal, votei contra, mas... Para mim as coisas mais graves são as concessões do lixo e do transporte e o plano diretor. O plano diretor foi um escândalo criminoso. Acho que foi criminoso a ponto de ter ido denunciar no Ministério Público. O que aconteceu? Resumidamente, o tempo já Qual é a questão central? O plano diretor Ancora, que aumentou... o área urbana. A área urbana foi contra, né? Foi contra, né? Fiz toda a argumentação. E estudei muito para fazer essa argumentação. Sim. Por isso tenho dados para colocar na mão do Ministério Público. Todos os avais para aumentar perímetro urbano, para definir uma outra lógica de cidade, tem como assinatura, quer dizer, quem dá o aval, quem faz a análise técnica é a própria prefeitura. Então, como que você vota um plano diretor que mostra para onde a cidade vai crescer, que não devia ser orientador, mas devia ser resultado para onde... Quais as potencialidades da cidade? É por aqui? Então aqui vamos já prever um crescimento. A forma de desconsiderar critérios ambientais, critérios urbanísticos, sim, porque tem tem gente prometendo fazer 6 mil apartamentos onde, sim, não tem. Onde tem uma fábrica meio que de ácido, ácido, um negócio assim. E lá não, passa 3 fazendas para chegar lá, o transporte público não vai conseguir chegar lá tão cedo, nem a escola, nem o posto de saúde. A senhora provocou um gancho aí, esse é empreendimento, nada contra os empreendimentos, né? A senhora está de bem com os empresários, de novo. A senhora nunca teve de mal, a senhora explicou. Como vereador, eu não tinha que dialogar, agora eu tenho. Então a senhora tem ido na SIC, até parabéns, sim, né? Enfim, mas aí o empreendedor, ele vai construir e vai dar para aqueles interessados que querem entrar lá dentro, né, da habitação. Mas e o entorno, né? Precisa, nós falamos aqui, precisa do postinho de saúde, certo? E o entorno? Nós falamos aqui, precisa do CEMEI, precisa da escola. Falamos da segurança, lá vai precisar, porque agora, meio que de imediato, vão ser 5 mil pessoas a mais circulando lá. Pensa isso. Viu? E o município e o estado... a senhora já pesquisou... Combinaram com ele? Não, a senhora já pesquisou se existe algum projeto em andamento, alguma coisa para construir a infraestrutura lá? Nada. Como as pessoas vão sair de lá para trabalhar? O prefeito quer inaugurar agora em novembro. Um absurdo, negócio lá. Um escândalo. Fez um combinado com o Chico. Aí que eu falo do marketing. O marketing vai garantir que é avanço, que é melhoria. E nós estamos trazendo um problema social gigantesco para essa cidade. Quem vai ter que responder? O município. E é absurdo. E nós temos... E eu quero dizer que aqui, no GAECO, tudo engavetado. Tudo engavetado. O que eu consegui foi quando eu fiz a partir da negativa do GAECO, eu fui para o Tribunal de Contas, aí o Tribunal de Contas me permitiu... A senhora não fica só no... Estou aprendendo a ir para além, porque aqui engaveta tudo. Então, onde a gente avançou no Ministério Público do Meio Ambiente... Isso é importante. Meio Ambiente que é duro, a suspensão do plano, da efetivação deste plano diretor, enquanto não tiver a solução. Nós vimos a Marlise da Cruz, do IAT, dizer assim... Sim. Das 161 áreas rurais que se tornaram urbanas, sim, uma está com legalidade para ser transferida para a urbana. As outras não tem área de preservação, não tem cuidado com nascente, não tem a reserva legal. Mas como é que funciona esse negócio dentro do contexto? E eu pergunto para você tem uma área rural que não tem a reserva legal prevista por lei e agora virou área urbana. Sabe como pode efetivar que ser área urbana? Quando você tiver reserva legal. Então você vai criar uma floresta em quantos anos? O plano diretor está suspenso. E com muita alegria a partir de uma denúncia minha. E a venda dos terrenos. Não entendi, suspenso como? Porque enquanto isso não se regularizar, não vira área urbana. A lei está aí. Não, mas existem muitos empreendedores, muitos projetos que estão orbitando em torno dessas áreas aí. Então tem um problema importante para a gente. Importantíssimo, criminoso. Irregular, criminoso. No mínimo. Vamos. Questão do crime ou da denúncia, até tem uma formalidade. Mas a irregularidade e a senhora fiscal, a senhora tem toda olha, a gente fez a denúncia fez o relatório, o IAT falou,
160 áreas têm que ser regularizadas. Vamos a mais um assunto polêmico, palpitante do momento aqui. Já estamos quase fechando o nosso podcast, mas não posso deixar de falar, até porque nós estamos falando da questão de discussão, de debate, de embate. A senhora sabia que a senhora está na mira de novo, de mais uma comissão de ética parlamentar, decoro, falta de decoro e tudo? Tem conhecimento dessa possibilidade? Sim. Ou acha que o imbróglio que aconteceu aí, confusão agora, semana passada, na Câmara lá, envolvendo até um problema com a vereadora Beth, que aqui confirmamos está restabelecida. Já está voltando e vai vir aqui agora nos próximos dias para a gente conversar. Sim. Mas daí a senhora fez um pronunciamento lá sobre uma outra pauta e tal, parece que o pessoal da Câmara não gostou do que a senhora falou, dando uma criticada nos vereadores. Não gosta muito do que eu digo, né? Eu sou um mandato-alvo. Sou sozinha, na oposição. Pontualmente, a gente tem vereadores mais ou menos próximos e fazem a crítica. Não tem ninguém, é só o PT lá. Não tem mais nenhum partido então, assim, de oposição. Eu sou o mandato-alvo. E eu acho que tem uma dificuldade dos meus colegas de entenderem a legitimidade de todas as lutas. Então, para algumas são legítimas, sobretudo quando são individuais. O cara vai lá procurar porque tem um problema individual. Quando são coletivas, são marcadas por alguns dos meus colegas como baderna, bagunça, e a belíssima atuação da categoria de professores estaduais, apesar da terrível derrota em relação à privatização das escolas, é um problema de Cascavel, não é um problema do Ratinho. Porque as escolas estão no município de Cascavel, os professores são munícipes de Cascavel. Mas aí a senhora usou um momento da sessão que o pessoal entende que a senhora foi... Exorbitou. Eu vou me defender aqui. Eu vou aí o defender cacete aqui. Nem veio porque a senhora é contra aquele... Como é que é o nome do programa? Parceiros da escola. Nem foi porque a senhora foi lá falar. Foi porque eu fui falar com a minha base, porque a Câmara cheia apavora alguns colegas. Segunda coisa, luta legítima, porque a gente só tem férias dessa terceira e licença saúde porque alguém lutou, foi pra rua, fez greve, apanhou, aí todo mundo ganhou o direito. Certo. Não existe um direito que veio de cima para baixo. Segunda coisa, esse mal-estar com a luta do povo numa casa legislativa é estranhíssimo para mim, porque quando eu me elegi vereadora eu esperava ter isso cotidianamente. A demanda por moradia, a demanda por saúde, a demanda por educação. Certo. Mas a nossa casa tende a ficar lotada quando é para homenagear um poderoso. Mas a composição dela empurra para isso, vereador. O povo decidiu, foi às urnas, e das urnas saíram os vereadores que formam as bancadas, alinhados com os seus grupos, seus partidos e tal. É a expressão dessa política. Porque, como diz o Balater, o político não cai do céu nem sobe do inferno, ele sai da urna. Exatamente. Então, é expressão do povo. Quando eu ouço isso, eu tendo a brincar, né? Os políticos não prestam. Eu falei... Então, os que não prestam, os eleitores que não prestam, votaram em políticos que não prestam. Né? Mas nós vamos falar do e eu quero te agradecer a possibilidade... A senhora tem medo da ética e do decoro? Já analisou ou nem está aí? Não, eu já analisei, já falei com o advogado, já estamos olhando tudo, né? Estou bem tranquila pelo seguinte. O papel legislativo tem a sua orientação. Tem regimento, tem uma legislação. Vejamos o seguinte, e eu quero agradecer muito a possibilidade de você deixar eu falar isso. Professora Beth passou mal, a gente estava tomando café junto, ela começou a dizer que estava enxergando estranho. Tontura eu até, eu conversei com ela, falei, você respira mais devagar, porque eu já percebi ela ofegante, mediu a pressão, já estava 16, logo depois foi para 21. Nós ficamos todos apavorados, né? Eu fiquei na sala ali, inclusive... 2 vezes, né, a pessoa que estava atendendo, que tem alguma formação em técnico de enfermagem, dizia, afasta que ela precisa, ela está suando. E é verdade. Ficamos por ali, eu fui ficando apavorada, porque a Beth, né, para mim, eu não sou nada, mas parecia que estava infartando, porque ela reclamava de dor no peito. Desmaiou, inclusive. Né? E aí a gente estava muito angustiado. Aí quando o SAMU chegou, eu estava no saguão lotado de gente, ela foi encaminhada. E a Câmara
cheia de professores. Tá esperando. O que eles foram fazer lá? Pedir apoio para os vereadores. Foi isso que eles foram fazer lá. Certo. Pedir apoio para os vereadores. Aí eu volto pro plenário lotado, que é o grupo que eu sempre fiz a minha luta, que eu sempre fiz a defesa, e eles estavam olhando sempre estive. Eu estava lá. Eu sou interlocutora daquele grupo. Olhando para a senhora. Eu fico pensando assim, se fosse lotado de alguém de uma determinada igreja, cujo pastor fosse vereador, então, ele tem que falar com essas pessoas. Foi o que a senhora fez. Foi o que eu fiz. E, inclusive, o vídeo está lá, é público, está aqui, quem quiser ver. Eu falo num tom de luto, porque eu estava apavorada. Eu falo, gente, alguém falou assim, o que está acontecendo? Eles esvaziaram a sessão porque nós estamos aqui. Eu falei, não, a vereadora passou mal. A senhora explicou no início. Aí ele disse assim, uma mulher falou assim, mas é verdade isso? Aí eu entendi que eu tinha que falar com todo mundo. Sim, a sessão está suspensa. E o povo está ali já com espírito assim, não muito... Isso. De belicosidade não seria o termo certo. Mas não tão pacífico. Tão tenso. Do assunto, né? O mal-estar, porque os vereadores não são receptivos. Mas aí a senhora foi explicar para eles e tal, e aí já deu uma comparadinha. Olha o que está acontecendo lá, é o que acontece aqui. Claro. E aí eu acho que foi onde a senhora... Errou para você. Porque aí o pessoal escutou isso e falou, eles foram... como a Lília está tocando pau em nós e tal, aqui é a Beth e tal. E aí começou Eles tudo, foram porque a gente tinha construído junto uma moção de repúdio. Sim. E a moção nem estava na pauta. E alguns vereadores sugeriram que a moção fosse de apelo e então eles assinariam. Então, por que nós atrasamos? Mesmo, né? Por que nós atrasamos o protocolo? Porque a gente transformou de é um termo lá pesado. Para apelo, né? De repúdio para apelo. Isso. E a gente perdeu tempo. E a gente não teve mais assinaturas. Na véspera da pauta fechar, a minha chefe de gabinete disse, Lília, vamos fazer a repúdio só nós mesmo. Eu acho que o Edson assina com a gente. O Edson, não, eu assino com vocês. E nós fomos, 12:30, estava feita, assinada por mim. 2h da tarde estava na mão do gabinete do Edson. 4h da tarde, a assessora do Edson estava em frente ao diretor legislativo, protocolando. E eu já tinha pedido para o Alessio inserir na pauta, e o Alessio não se nega. Ele não se nega a pôr na pauta. E 5 e pouquinho a pauta sai. E eu fui para Marechal Cândido Rondon assistir o início de um projeto que se chama... um projeto da Itaipu, que é um dos projetos que o Paulo Porto vai ser o gestor. Pois não. E que tem a ver com a história de vida do Paulo, e eu achava que era muito importante estar junto com ele. O Paná Chão Indígena, né, que vai fazer um trabalho muito legal de sustentabilidade. E eu fui para Rondon e não falei com o Rafa. Porque o Alexia tinha me dado ok, mas o Rafa não sabia que era ir para pauta. Então, não foi para pauta. E não foi para pauta. Quando eu chego, tô saindo 8h da noite e vejo que não está na pauta, eu falo, Rafa, eu esqueci de falar, faz uma correção, coloca que é muito comum. Sim. Que é muito comum. Daria tempo ainda. Daria tempo, falei com o presidente e não foi para pauta. Eu precisava explicar para eles que não foi para pauta. Precisava explicar para eles que a nossa Câmara Municipal, com raras exceções, não cogita mais assinar repúdio contra o Ratinho depois daquela questão do salário dos servidores. Não sei se você lembra. Lembro. Então, tem um cenário de não acolher a moção, mas tudo bem, eu ia perder na votação, óbvio. Sim, logicamente. Eu ia perder na votação, mas eu preciso fazer o meu papel. Tá. Agora, o que é desleal, por não ter argumentação política, meus colegas, o tempo todo tentando impedir a mim um descaso com a Beth. Isso é muito machista. Sim. É muito machista porque fica colocando uma mulher contra a outra. Que a senhora foi aproveitadora. Eu elogio a Beth. Lá, né? A Beth é uma grande companheira, uma pessoa que eu conheci, tenho um respeito enorme. Poderia ser um outro vereador qualquer passando mal, que aconteceu lá. Agora, e tal, né? não dialogar com a população. Mas agora vamos avançar para fechar. Tudo isso está explicado. Segunda-feira, a Comissão de Ética e Decoro tinha 4 integrantes devidamente indicados. Faltava um porque tem que ter 5. E aí agora, nesta sexta-feira, eu confirmei, o presidente estava completando essa comissão.
Não significa que a senhora vai ser denunciada, alguém tem que ir lá fazer um protocolo, algumas formalidades. Mas tem vereador, a gente checou, que não está muito feliz, que até estaria disposto a fazer um pedido para saber se a senhora foi antirregimental, faltou com decoro e tudo mais. Eu não sei como é que isso vai tramitar, depende também da mesa, depende de uma série de fatores. Mas eu já chequei, o que eu queria era saber se a senhora sabe disso. Sei a senhora disso, sabe disso, já dialogamos isso, e tal. Já dialogamos, quer dizer, dentro do regimento, o que é ferir o decoro, o que aconteceu. Não enquadra na sua opinião, então. Não enquadra porque não estava acontecendo sessão. Muito não faltei com a ética em maneira alguma. E se vier, a senhora se posiciona também. Mas eu quero dizer, Miguel, outra vez, né? Com exceção do Preto no Branco, todo mundo publicou sobre o meu descaso e ninguém falou comigo. E aí eu fiz uma crítica que é mais marketing do que jornalismo, porque ninguém falou comigo. Não recebeu nenhuma ligação mais de ninguém. Mais do que isso, ninguém assistiu ao vídeo. É que nós aqui do Preto no Branco acompanhamos de cabo a rabo presentemente. Às vezes tem que ter saco para ficar então é lá, assim, ó, eu acho que tem professora Beth, às vezes a imprensa tem que ter saco e ela tem mais o que fazer, outras pautas. Mas se é setorismo, se é setorista, tem que ficar, tem que ouvir, né? Então a gente está lá. É isso aí. Professora, para fechar então, tudo certo, nada resolvido, mas bem encaminhado. Tudo certo, nada resolvido, estamos honradíssimas de sermos hoje lançados como pré-candidata e vamos para a luta, porque... Ela viajou esses dias, né? Foi para o exterior, China. Hein? Uma hora vamos falar sobre isso lá. Muita coisa legal para falar. Se aqui fosse que nem o Padaria, não sei se a senhora já foi lá. Já fui lá. O Padaria, ele fez um podcast com o Cantini com 4 horas e 17 minutos. Aí é pra matar, e eu fui censurada lá. Fui mostrar uma foto do Lula... Capaz que aconteceu isso? Na hora de montar o podcast, corta na hora, assim, bem rapidão. Aqui não tem montagem, aqui não tem edição, não tem nada. Cada um é cada um. Certo, cada um é cada um. Nossa Padaria querido aí faz trabalho dele. Nós vamos defender este lindo governo. Nos acompanha aqui, nos manda o material de lá, a gente conversa e tudo mais, e assim funciona. Luciano, tá na hora, né? Então vamos encerrando. Quero dizer que agora na sequência nós vamos ter nesse sábado o lançamento de uma outra pré-candidatura. Não sei se a senhora foi convidada ou não. Protocolarmente, às vezes os pré-candidatos chamam uns aos outros e tal, né? Me refiro à do MDB. O empresário Fernando Mantovani está com a sua pré-campanha aí na rua também e tal, e o lançamento agora neste sábado. Eu fiz uma nota com base em algumas informações em relação a isso, só quero rapidamente, encerrando aqui, registrar que ela não caiu muito no agrado de um pessoal aí, que diz que não tem nenhum problema acontecendo no MDB, que está tudo certo, o Batatinha nunca teve tão unido e junto com o Mantovani e tal, né? Aí eu falei, até foi o Bruno que me ligou, fazendo algumas observações e tal, muito educado, muito gentil, e eu respondi para ele, né, que se tiver qualquer coisa para reparar, para dizer, que coloque no papel e me mande. Porque eu tentei falar com o pessoal e o pessoal não teve tempo de me atender. Outros me atenderam e eu coloquei aqui a informação, que é assim que deve fazer. Claro. Alguém tem que ligar para a professora Lília. E aí depois dizia, eu liguei, a professora Lília não tinha tempo, estava viajando e tudo mais, né? Então, só para esclarecer isso, cito isso como exemplo, né? Para dizer que todos, e isso não é uma coisa nossa aqui, porque circunstancialmente eu estou aqui apresentando o podcast e tal, é uma determinação do jornal, do Preto no Branco, do Jadir, do Leozinho, que é para dar oportunidade para todo mundo. E uma coisa importante, não tem que pagar Pix antecipado, nem tem que acertar nada. Não tem essa questão do toma lá, da cá, de combinar. Não, viu, estou pagando, não pode fazer. Estou anunciando, não pode dizer. Não tem isso. Infelizmente, nós não temos enfrentado esse tipo de problema. Infelizmente. Né? Acontece, mas nós não temos enfrentado aqui. Mas só faço esse registro aí para dizer a todos que interessar e que quiserem, a cadeira está aqui. Essa que a professora Lília sentou aqui o Mantovani, sentou o Edgar esses dias, já sentou aqui o próprio Batatinha, o Pacheco. E você não convidou o Renato? 5 vezes. Se a senhora disser que é para convidar a sexta, eu vou convidar a sexta. Eu sugiro. Só que o Renato não teve agenda ainda, nós estamos aguardando, né? A presença aqui. Outro que a gente convidou também umas 4 vezes e não teve agenda, sabe quem é? Leonardo Paranhos, prefeito. Tão afeto, tão afeito, né? As questões de comunicação e tal.
está convidado para vir aqui, sentar com a gente, quem sabe esclarecer alguma coisa que a senhora disse, responder outras questões que a gente vai fazer. Assim é que tem que ser. E já que estamos falando nisso, será que vai ter debate na eleição? A senhora não vai querer debater? Eu sugiro que se esse pacto que está feito de não ter debate... Mas isso existe turno, mesmo? A senhora já sabe? A gente tem ouvido e... Mas a senhora não foi falar com o Popil lá do Tarobá, por exemplo? Não, nós fomos... Saber se é verdade que não vai ter? Os partidos foram convidados pela RPC para dizer que não vai ter. A RPC já disse que não? Já disse que não vai ter. A Tarobá As outras não falaram com a gente. A RIC... Conversem, porque eu acho que não vai ser bem assim. Tem candidaturas que Mas sabe o que eu quero sugerir? Vamos fazer debate. Vamos fazer pela internet, no YouTube. Convide a gente para um debate aqui no Batendo Guizo, ou no Preto no Branco. Vamos fazer, vamos debater. Quem não quiser aparecer... Então, hoje a gente tem... Claro que a televisão tem o seu papel, mas hoje a gente chega nas pessoas por outros caminhos. Vamos fazer. Eu não tenho dúvida. A senhora é parceira, então, nesse sentido. Não só sou parceira, como quero convocar. Muito bem, fica aqui uma ideia, né? Então a gente vai tocar para frente. O Jadir aqui, viu, anda querendo já definir data, já quer fazer debate. O nosso querido Jadir, jornalista. Grande e tal, Jadir. Né? Inclusive agora ele está organizando um podcast que vai ser regional. Então aqui nós temos com uma clientela grande, local. Então vai ter um outro podcast aqui, e o Jadir vai comandar com Santa Teresa, Toledo, ali, essa região nossa aqui, também pela mesma linha. Que é importante também. Todo mundo tem a ver com todo mundo. E vejo o arco de candidatos, pré-candidatos à prefeitura, todo mundo com disposição de dialogar. Vamos dialogar. Vamos dialogar sem agressividade, sem puxação de tapete, sem armadilha. Vamos dialogar, né? Porque a cidade merece isso. Com certeza. Algumas questões, algumas pautas, assim, tanto da esquerda, do centro, da direita, elas demandam, ou seja, uma abordagem repetida para esclarecer bem, para vender o peixe, né? Porque, afinal de contas, vocês estão vendendo o peixe de vocês. E outras tantas meio cabeludinhas, assim, meio esquisitinhas, que ficam meio que no anonimato. Então, a hora da pré-eleição, da campanha, elas virão à tona. Quer o envolvido esteja presente, quer o envolvido esteja ausente. É uma questão comum de comunidade. A pergunta, quem que vai responder? É evidente que tem que ser o próprio interessado. Obrigado, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Grande abraço. Um grande abraço. Até a próxima.